Meu Jesus. Amém, igreja? É forte, é difícil. Pode tirar da minha vida, né? Mas chegando lá no céu, trabalharei, é forte. E de exaltação a Deus. Amém, queridos? Como eu havia dito, eu vou dar continuidade a uma pregação que eu comecei numa sexta-feira, ou foi na quarta, falando sobre as influências de Jezabel. Então, dito isto, quem não veio, eu vou fazer um resumo e fazer uma ponte com a passagem da Bíblia Sagrada. O versículo que eu li na sexta-feira, numa das sexta-feiras, né, o presbítero Valdir nos convidou, foi 1 Reis, capítulo 21, e nós lemos um versículo da palavra, que foi o versículo 25. E eu gostaria, como a maioria dos irmãos não estavam na sexta-feira, eu vou ler esse versículo e nós vamos para Apocalipse. Vamos fazer uma ligação com esse versículo, porque lá em Apocalipse que eu vou ler, também fala dessa personagem que nós queremos. Então nós vamos dois trechos, né? O primeiro, 1 Reis, capítulo 21 e o versículo 25. E depois nós vamos para Apocalipse, capítulo 2, para a gente fazer essa ligação, já visto que está falando de um mesmo personagem, né, que nós vamos ver. Na sexta-feira, não nessa, lógico, mas umas sexta-feiras passadas aí, eu falei sobre as influências de Jezabel. E eu gostaria de continuar essa pregação, porque na sexta-feira eu falei de apenas um aspecto da influência, que é o aspecto do ambiente, onde todos nós outros somos influenciados, independentemente do ambiente que nós vivemos. O ambiente que nós vivemos nos influencia. O versículo que eu li foi o 25. Todos acharem a verdade, digam amém. 1 Reis, capítulo 21, versículo 25, amados, diz assim a palavra do Senhor: porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Foi esse versículo que nós lemos, e eu peço que você vá agora para Apocalipse, livro da Revelação, também chamado, capítulo de número 2, versículo 18. Vamos ver aqui uma das cartas endereçada à igreja que estava em Tiatira, e nós vamos fazer uma ponte com essa passagem, e eu peço que você escute em nome de Jesus, e que nessa noite você possa sair edificado
para a glória de Deus. Livro da Revelação, capítulo 2, versículo 18, amado. É fácil, né? Sai para o final da Bíblia. Capítulo 2, 18, diz assim a palavra do Senhor. Estou de contrário, é verdade, digam amém. Amém. Diz assim: e ao anjo da igreja que está em Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, que ensina e engana os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sentem em nome de Jesus. Quantos querem aprender a palavra do Senhor nessa noite? É verdade, diga amém. O que eu lhe peço é que você apenas ouça, para que assim a palavra possa gerar fé no seu coração e lhe edificar. Amém? Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem. Eu
cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Glória a Deus. Amém, igreja? Olha para o teu irmão, olha para a tua irmã aí do lado. Se for irmão, você diz irmão, lógico. Se for irmã, você diz irmã, né? Diga, irmão, você pode nem acreditar, mas Deus cuida de mim. Se você acredita nisso, é verdade, aplaude ao Senhor bem forte. Se liga, igreja, e preste atenção. Eu comecei pregando e falei sobre o tema as influências de Jezabel. E li no dia o primeiro versículo que eu li com os irmãos, que fala que Acabe se vendeu para toda sorte de ídolo. E no final diz, porque sua mulher Jezabel o incitava. Eu não sei se você já leu a história de Acabe, mais ou menos nos 4 capítulos da Bíblia lá em 1 Reis. Mas, amada, a história de Acabe não é legal. Como eu falei, as influências de Jezabel, e eu não quero me deter muito, porque também o tempo assim não permite. Eu falei apenas no dia um aspecto, que foi que o ambiente nos influencia. O ambiente que nós vivemos, ele nos influencia. E por que Acabe foi influenciado? Porque o ambiente que ele estava inserido fez com que fosse possível essa influência. Nós não precisamos ir muito longe para saber que o ambiente a qual nós vivemos nos influencia. Nós temos isso, nós temos a história bíblica que prova, e nós temos a história secular que também prova. Nós percebemos que, e nós sabemos disso, o ser humano que nasce em uma comunidade dominada por determinado regime, a tendência para que ele siga aquele regime imposto por tal sociedade, amados, e como eu falei, nada nós podemos generalizar, mas eu digo uma porcentagem muito alta que 90% tal pessoa será influenciada por aqueles costumes sociais a qual tal pessoa foi exposta. Se a pessoa nasce, vamos restringir, mas se você está no lar, você nasce no lar, onde você escuta sua mãe falando palavrão, onde você escuta o seu pai espraguejando, onde você vive nesse ambiente de desrespeito, cuja boca não tem portão, fala o que bem entender, com certeza, em 90% você também vai ser influenciado e vai expor aquilo que você está ambientado, sim ou não? Alguém concorda? É lógico. E por isso que quando você olha para a Bíblia, você vê Deus, o cuidado de Deus. Quando ele diz assim, ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando ela envelhecer, não se desviará dele. Foi por isso que Deus falou para os israelitas, ensina o teu filho andando no caminho, escreve tábua na parede das portas. Para que isso? Porque Deus sabe que o ambiente influencia. Entenda isso, o ambiente, ele não só influencia para o mal, eu estou dando um exemplo do mal, mas ele influencia para o bem. Quando você nasce num lar, onde você vê o respeito, onde você percebe o amor, onde você percebe que as coisas têm regras, o seu caráter vai sendo formado e você também produzirá o que aquele ambiente lhe proporcionou. Irmão, mas acontece que a pessoa às vezes tem tudo certo e faz errado.
mas a influência é muito forte. E eu falei das influências de Jezabel, por quê? Porque o cenário que Acabe estava, o ambiente que Acabe se encontrava não é legal. Ele vinha do lar torto, onde o pai dele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele vivia dentro do lar que se praticava coisas mal aos olhos do Senhor. Aí o que foi que aconteceu? Aí a Bíblia diz que homem morre e reina Acabe. E na sequência aquele rei, na Bíblia diz assim, e Acabe seguiu não só os pecados de Jeroboão, mas de seu pai, homem. Por quê? Porque a influência, o ambiente que estava proposto casou certinho quando Jezabel chega. Por quê? Porque o ambiente era de guerra e ele não queria perder o reinado. E ele se preocupou e ele disse, vou fazer aliança. E ele vai a Etibaal, o rei e sacerdote dos Sidônios da Fenícia, e resolve fazer aliança, porque o casamento ali de Acabe com Jezabel era um casamento político, para ele não perder o reino, porque ele queria fazer a junção para que os reinados viessem ganhar e ele não perdesse tão facilmente. E eu fiz inúmeras aplicações sobre isso na sexta-feira, falando disso. Um ambiente, Acabe, se eu dizer que a culpa de Acabe ser tão mal e ruim e tão desviado de Deus foi só de Jezabel, eu estou errando, porque ele já era desviado por si só. O ambiente que ele estava já tinha deformado o seu caráter, a sua espiritualidade. Ele só foi somando e para se cumprir a Bíblia que diz que se o cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Como é que o cego vai dizer, venha por aqui? A expressão que a Bíblia diz é cego, né? Hoje nós falamos deficiente visual, mas o cego, vem por aqui, eu estou vendo tudo. Dá certo, não dá certo. E a Bíblia diz, além dele se desviar do Senhor, acrescentou ainda este casar com Jezabel. Aí acabou a desgraceira toda. Ele pensava que ia ser apenas um casamento político, porque eu era, mas foi muito mais além do que isso, porque Jezabel passou a controlá-lo. Ele pensava que havia fazer uma mera aliança política para fortalecer o reino. Não foi só isso, foi além. Ele já estava preparado. É por isso, querido, que às vezes nós estamos suscetíveis aos ataques do diabo. O momento que nós estamos é bom. Aí os demônios vêm com seus ardis e nós se tornamos uma presa fácil. Acabe foi uma presa muito fácil, teve nem resistência. A soma disso foi só desgraça, porque ela pede para ele construir um templo. Ela também era sacerdotisa, não só de Baal, mas de Astarote, mas de Moloque, sacrificava as crianças ao fogo. E ali ele faz, e nós sabemos que essa soma acarretou muitas coisas. As primeiras coisas que acarretou dessa junção espiritual maligna foi o cessamento da voz profética. Uma das primeiras coisas que ela fez foi caçar os profetas para matar. E a voz de Deus estava suprimida em Samaria. Porque essas influências que chegam na nossa vida, mas ela vem para nos destruir. Ela vem para nos maltratar. Ela não vem só para ficar. Ela vem causando dano. No final da pregação eu fiz uma pergunta para a igreja. Alguém se lembra da pergunta que eu fiz? O
receber essa carta. Uma rápida explanação sobre esse contexto apocalíptico, você, principalmente se detendo apenas nas 7 cartas, você há de concordar comigo, não sei se alguém ajudou, mas que todas elas, sem exceção, trazem uma espécie de gabarito que tem, em todas elas tem alguma coisa em comum, a saber, o prefácio, ao anjo da igreja escreve. Todas as cartas começam com esse prefácio dizendo que a carta foi endereçada ao anjo da igreja. Todas elas terminam com a expressão: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Todas elas têm isso. Todas elas têm um começo, todas elas têm um fim. E todas elas também têm a expressão: eu sei as tuas obras, ou eu conheço as tuas obras. Todas elas têm essas 3 características. Da igreja de Tiatira também não foi diferente. Nós vemos essa igreja, amado, que estava em ascensão, porque o próprio Deus vê isso. Nós lemos isso. Quando ele manda essa carta, ele está em Tiatira, ele diz: isto diz o Filho de Deus. Eu não sei se você sabe, mas a expressão Filho de Deus é semelhante a Deus, ou a mesma natureza do que Deus. Se você ler os evangelhos, você vai ver que Jesus foi condenado por causa dessa declaração. Tu diz, seu Filho de Deus, tu diz, eu sou. Várias vezes ele declarou, porque declarar-se ser Filho de Deus vai dizer: eu sou da mesma essência de Deus. E por isso Jesus foi condenado. Só que ele também diz, ele diz: eu não sou só o Filho de Deus, eu sou aquele, ou aquele Filho de Deus que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés como um latão que reluz, um latão reluzente. Não é à toa que está escrito, era para autentificar quem era que estava falando, porque primeiro todas elas também, ele se identifica. Ele diz: eu vou mandar a carta para a igreja, mas eu estou falando, eu sou Deus. Aí dá as características de Deus. Aqui no caso, um Deus glorificado. Porque alguém diz que em relação a ter os olhos como chama de fogo, nós entendemos muito bem já que nada se esconde de Deus mesmo. Nada se esconde de Deus. Essa é uma das características que muitos de Deus concordam, que essa expressão, os olhos como chama de fogo, é que Deus, ele sabe tudo. Nada se esconde de Deus. É por isso que em todas as cartas ele diz: eu sei as tuas obras, porque nada se esconde de Deus. Ele diz: eu sei o teu amor, eu sei a tua paciência, eu sei que tu não me negaste, eu sei que tu aborreceu a doutrina de fulano, eu sei, porque eu sou Deus. E isso eu não sei para você lhe dizer que Deus sabe de tudo, é um alívio ou um juízo. Para muitos é: Senhor, graças a Deus, Senhor, tu vê tudo, então tu está vendo a minha situação terrível, triste, eu estou fraco, tu está vendo, tu conhece, e se tu conhece é porque vai me fortalecer. Para esses é isso. Os outros que vivem pensando que se esconde de Deus e que vivem a vida do pecado, também seja tão agradável saber que Deus sabe de tudo. Para uns é bênção, como eu falei, para outros talvez não seja, talvez cause um pouco de temor no seu coração. E muitos concordam que o latão reluzente fala justamente do juízo, fala justamente do poder divino de ser juiz. Ele vê as obras, ele analisa a situação e julga, porque nada foge do juízo divino, nada foge. Meu irmão, passa céus e passa terra, mas a palavra do Senhor não passa. Passa eu e passa você, mas a palavra do Senhor não passa, porque Ele é Deus. Muitos se acham e muitas perguntas surgem: Senhor, tu está me vendo? Senhor, até quando? Saiba que Deus, além de ser juiz, Ele é justo. Além de ser juiz, Ele é justo.
estou falando. Mas, entretanto, porém, todavia, eu tenho contra você que tolera Jezabel. Eu sei que você está fazendo tudo isso, eu sei, mas eu tenho uma coisa contra você, igreja de Tiatira. Você tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, mas ela engana. Entenda aqui uma coisa, aqui, lógico, os irmãos há de saber que não é a Jezabel que nós lemos, porque a Jezabel, ela deixou de ser uma pessoa e se transformou num espírito de influência. E aqui ele está falando nessa doutrina, nesse espírito semelhante a de Jezabel. Assim como Jezabel fez prostituir homens e mulheres de Deus no passado, assim também esse espírito aqui, anos depois, continuava a ter esses ardis. Porque nós vamos concordar que a igreja falando, a igreja do Senhor, que é a igreja universal espalhada em todo mundo, não é composta apenas de joio. No meio dela também existe, e lógico também a igreja não é feita só de santo. No meio dela também tem profano. Tanto é verdade que o cidadão do campo desejou arrancar o joio, só que deram alerta para ele: não arranque não, agora não, porque porventura arrancando, o trigo também vem junto, mas ele vai ser arrancado. Tenha calma, na hora da colheita haverá uma separação. Amados, eu não sou Jesus e nem muito menos Espírito Santo para olhar para cada um dos meus irmãos e dizer: esse é santo, esse é profano, esse é santo, esse labareda, e não. E Deus nem nos deu esse direito de estar dizendo: ó, esse é santo. Mas esse Deus que escreveu para Tiatira, cujos olhos são como uma chama de fogo, Ele sabe a minha conduta, Ele sabe a sua conduta, e um dia Ele nos julgará pelas obras que nós fazemos. E Ele disse que conhecia a igreja, mas a igreja estava, e Ele está falando agora no sentido macro para todo mundo da igreja, que não tinha só santo. Você tolera esse ensino de Jezabel, que ela faz com que prostituam os meus servos, desvirtuam. E o que era isso, amado? Era justamente, se ela tinha o poder de ensinar, ela tinha um destaque, ela tinha voz, ela tinha vez, ela tinha oportunidade para dizer algo. E é justamente esse espírito que tem influenciado lares no Brasil. É justamente esse espírito que tem influenciado igrejas. Porque hoje essa mesma doutrina, ela está espalhada em todo canto, seja numa rádio, seja na televisão, seja em púlpitos de igrejas. Essa influência, amado, tem se espalhado e tem levado muitas gentes à perdição. Por quê? Porque hoje, na concepção de alguns, tudo é aceitável, desde que seja em nome de Deus. Eu não sei, você perde tempo pesquisando igreja, mas hoje tem igreja para todo tipo de gosto. Por quê? Porque o espírito de Jezabel tem influenciado muitas pessoas, líderes. O que está no modismo hoje, no presente século, começou recente, vindo da Europa, né, dos Estados Unidos. Hoje as igrejas é tudo de preto, né? Você vai escutar um louvor bonito, rapaz, que louvor bonito, quem é que quando eu mudei tudo de preto? O pessoal tudo de preto, pessoal estranho, né? Mas porque isso é um modismo, isso é um modismo da Europa, isso é um modismo de igrejas que eles copiam, dá certo, vamos trazer. As alegações são até interessantes, é para ninguém estar olhando para ele, fecha a luz para ninguém estar incomodado.
concentrado no que a irmã está vestida, no que o irmão vem vestido, e com isso se concentrar só na adoração a Deus. Se a finalidade for esta, é louvável, glória a Deus. E se não for, se for apenas seguir um modismo, e nós já entendemos, querido, infelizmente, assim que é moda. Infelizmente, crente, querido, servo de Deus, não segue moda. Crente segue Cristo. Crente não segue pastor e nem obreiro. Crente segue Cristo. Cristo é que é o caminho, é que é a verdade, é que é a vida. É Ele. Amém, igreja? Nós vemos na mesma passagem, no texto que nós lemos, ele falando acerca desse espírito, desta mulher que fazia com que os servos se prostituíssem através da influência, que muitos concordam que era através do ensino, neste caso de Tiatira. Muitos concordam que era através do ensino, porque o texto deixa base para isso. A Bíblia diz assim, ó: e dei-lhe tempo para que ela se arrependesse. Por quê? Porque Deus não deseja a morte do pecador. Deus não deseja que o pecador morra e não vá para o céu. Ele não deseja isso. Ele dá oportunidades inúmeras para que eu e você venha se arrepender. Deus deu muita oportunidade para Acabe dizer: coloca fora Jezabel, vem para Deus, Acabe. Muitos profetas o alertaram, muitos profetas o chamaram a sua atenção, e mesmo assim ele preferiu ficar sendo influenciado, irmãos. Deus, como eu falei, além de ser juiz, ele é justo, e por causa que é justo, dá oportunidade para o pecador se arrepender. Não é só uma vez não, filho, é uma, é duas, é três, é inúmeras vezes. E até para quem é o causador, como no caso desta mulher aqui, ele disse: eu dei tempo para que ela, não só ela, mas para todos os que se prostituem com ela, também se arrepender. Mas se não se arrepender, disse ele, o juízo vai vir e eu vou colocar, eu vou enfermá-lo, eu vou matar. Deus é justo, irmão. Deus é maravilhoso. Muitas das vezes, quando nós estamos atingidos, magoados, e a gente não procura se sarar em Deus, fica um ambiente propício para o ataque do diabo. E outras coisas nós procuramos para nos preencher, que não é Deus. Nós procuramos nos encher de outras coisas que não vai refletir em nada em bom na nossa vida. E ele falou para essa mulher que eu dei tempo para se arrepender. Ela não quis. Eu vou colocar enfermagem. Todos quanto com ela se prostituíram também, se não se arrependerem. Porque Deus é um Deus de amor, queridos. Aí ele começa a voltar a falar para o remanescente fiel: mas vós outros, que também estão em Tiatira, vocês que não deixaram ser influenciados por essa mulher, ou seja, eles também foram tentados, mas não se deixaram ser influenciados, porque a influência do mal também nos atinge. Mas eu tenho que ter resistência para não se deixar ser influenciado. A todos quanto vós outros que estão em Tiatira, que não deixaram ser influenciados, porque vocês não desfrutaram dos que dizem das profundezas de Satanás. O que era isso, irmão? Era justamente o que ela pregava, era o conceito doutrinário pregado. Porque ele dizia: não, nós queremos conhecer a feitiçaria, mas como é que eu vou conhecer? Não, tenho que participar para me conhecer dos segredos profundos do diabo. E com isso muitos foram influenciados para o ocultismo. E essa era a espécie de doutrina que se pregava. As profundezas de Satanás que nós lemos aqui, era isso. Elas influenciavam e muitos se deixavam levar, e assim se afastavam de Deus. E a promessa vem justamente para os que não se deixarem influenciar. Mas aos outros, não se preocupe, que para vocês que permanecerem fiel, eu tenho promessa.
eu vou lhe dar poder sobre as nações. Com braço de ferro você irão regir. Ou seja, todas essas cartas também têm promessas para o remanescente fiel. Aqueles que se perseveram até o fim, para esses também tem promessa. Porque Deus é justo, querido. Meu amado e querido irmão e irmã que aqui está, a palavra do Senhor, Ele nos garante um local melhor do que esse que nós vivemos. Excelente, que não dá para me descrever em palavras. Eu não tenho condições de descrever o céu em palavras. Não existe como esse sentimento descer no nosso coração, a maravilha que é uma eternidade com Deus. E igual modo, eu também não tenho como descrever a tristeza que será uma eternidade sem Deus. Não tenho como, amado. O que nós sabemos é que as Jezabels da vida, o espírito de Jezabel, que influencia homens e mulheres, sempre vai existir nesta era. Sempre vai ter. O que cabe é como nós vamos se comportar diante desse ataque. Porque nós percebemos, amado, que esse espírito, ele entra, ele não respeita. Eu sou pastor. Aí eu sou um cão. Tem problema. Não respeita título, meu irmão. Não respeita lá. Algum tempo atrás, tinha uma doutrina meio estranha à Bíblia. Que a pessoa disse que para você, o Satanás não entrar na sua casa, coisa não. Se você tivesse um óleo desse aqui, depois de 7 campanhas consagradas no monte, meu irmão, podia botar no umbrais da porta que tinha cão que passasse. E eu escutei uma mulher falando sobre batalha espiritual. É porque eu gosto de escutar as aberrações também, né? Para ter o que falar. Ela mandava rugir até o fio da de rede do computador. Porque disse que o diabo vinha pela rede. Um óleo ungido era tremendo. Não é óleo ungido que vai fazer feita a tua vida, não, filho. É a sua vida ungida. Não é um óleo que vai ungir a sua vida, não. É o Espírito Santo de Deus na sua vida. É o Espírito Santo de Deus, amado, que nos blinda dessa influência maligna. Até mesmo dentro da igreja, eu estou blindado. Será? Nós somos atacados, amados. Não deixe as influências de Satanás, não prepare um campo para que o jardim de Satanás se instale lá. Não faça isso. Queira ficar com os remanescentes que perseveram. Nós percebemos, amado, que aquela mulher tão maligna, que ela destruiu primeiro as vozes proféticas, perseguiu os profetas, jurados de morte. Porque quando a pessoa está sendo influenciada, ela quer tudo, menos Deus. Quando a pessoa está sob a influência de Satanás, nessa doutrina de Jezabel, ela abraça tudo, menos Deus. Menos Deus. Por quê? Porque Deus é o fim da influência maligna. Porque Deus é o fim dessa influência de Satanás. E para você identificar uma pessoa que está influenciada é muito fácil. Essa pessoa, ela é aversão. Tudo aquele que se relaciona com Deus. E se ela está por ali, é só um faz de conta. Porque tem muitas pessoas, líderes religiosos, que se dizem de Deus, mas a Bíblia diz assim, cujo Deus deles é o ventre. Ou seja, eles só pensam neles mesmos, preocupado com o rebanho, não. E quando o indivíduo também, que ela está sob essa influência, ela não quer Deus, irmãos. O que nós vemos aqui na palavra do Senhor, já finalizando, que naquela igreja tinha uns que foram influenciados e tinha outros que não se deixaram ser influenciados.
que todos nós outros que estamos aqui dentro possamos ser esse segundo grupo, que se não se deixa ser influenciado por doutrina nenhuma, nem de Jezabel, nem dos Nicolaítas, nem de Balaão, porque nas outras cartas ele fala desses personagens também, os Nicolaítas e os de Balaão, que não diferenciam muito. Depois que Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus, se dizia profeta, ele pensou uma coisa. Olha o que ele pensou, mano. Você vai ler esse número. Ele disse: como eu não posso amaldiçoar, e quando eu vou amaldiçoar se converte bênção, o rei pagou ele disse: tem uma coisa que se tu fizer, tem uma forma de tu destruir esse povo sem eu jogar a palavra de maldição. O rei disse: nem tem. Pega as tuas mulheres, olha a ideia maligna, olha a doutrina de Balaão, foi essa, a influência foi essa, a maldição não pegou, então ele se vendeu e fez uma estratégia, a estratégia é essa: pega as tuas mulheres, são bonitas, faz com que se prostituam com os filhos de Israel. Fazendo isso, eles estão em pecado. Estando em pecado, estão sem proteção de Deus. Não precisa nem eu amaldiçoar, porque eles próprios se tornarão amaldiçoados. E assim foi, e assim aconteceu. Ele jogou e essa influência maligna aconteceu, e com isso Israel sucumbiu, porque se deixou influenciar pelos conselhos de Balaão. Meu irmão, quantos conselhos vêm até nós? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro. E se você for alimentando esses conselhos do diabo, eu vou lhe dizer, o fim é morte. O fim é morte. Primeiro vem a morte espiritual, e no futuro a morte eterna, meu irmão. Porque a física, todos nós vamos morrer, ninguém vai escapar não. Vem a espiritual e na sequência a morte eterna, que é a pior. Então, querido, que nós possamos entender que as doutrinas de Jezabel e também de Balaão e dos Nicolaítas, eles estão por aqui, eles estão pelo mundo, eles estão muitas das vezes dentro dos nossos lares. O que é que você, irmão, como é que eu faço? Como eu disse e repito, o fim dessa influência é Deus. Quando você coloca Deus na sua vida, essa influência cai por terra. Quando você deixa ser influenciado por Deus, acaba. Quebra essa maldição, quebra essa influência em nome de Jesus. E o meu desejo é, e eu faço uma pergunta, como eu fiz numa dessas sexta-feiras aí, quando eu preguei sobre isso. Como eu falei, é a continuação da pregação de uma sexta-feira que eu preguei. E eu fiz a pergunta no final da pregação e continuo a fazer: o que está lhe influenciando, igreja? O que é que te influencia? Qual a doutrina que te influencia? Que costume te influencia? Que prática te influencia? Qual Deus te influencia? Porque isso é que vai fazer diferença na sua vida, irmão. Isso é que vai fazer diferença na sua vida, meu irmão, minha irmã. Entenda. Algo que me influencia é a fofoca, algo que me influencia é a mentira, algo que me influencia é o despedice, algo que me influencia. Não, meu irmão. Irmão, como é que eu faço? O que tem que te influenciar é a palavra. É a palavra que vai te dizer como você deva se comportar e deve se comportar. É a palavra do Senhor que é luz para o nosso caminho. É a palavra do Senhor que ela aclaria aquilo que está em trevas, irmão. É a palavra do Senhor. Muitos têm sucumbido. Israel antigo já pereceu. Muitos reinos foram embora. Por quê? Porque abandonaram a palavra. Sabe por que Acabe, amado, foi destruído e deixou-se ser influenciado? Porque abandonou a palavra, porque não deu ouvido à palavra. Jezabel sabia que a palavra de Deus tinha influência e tinha poder. Foi por isso que o primeiro ato foi destruir a voz profética, foi calar os profetas, foi matar o profeta. E
essa nação prospera, essa nação vai bem, essa nação anda de mão dada com Deus. Foi por isso que a primeira coisa foi calar a voz profética. Quando você cala a voz de Deus dentro de você, você começa a morrer. Quando você não tem tempo mais para a voz, mais para a palavra do Senhor, quando você não tem tempo mais para a voz profética, mais para a comunhão com Deus, você começa a morrer. É por isso que eu disse, quer sair da treva, meu filho? Vai ler a palavra, vai para a palavra vai te dizer o caminho da luz. Amém, igreja? Eu acredito que ficou muito claro a explicação. Eu acredito que deu para você entender que o nosso Deus é um Deus que Ele revelou para o seu profeta e disse: eu não tenho prazer na morte do ímpio, eu não me alegro na morte do ímpio, antes que o ímpio se converta e viva. Ele falou para o profeta Ezequiel, se não fala a memória, e também replicou um pouco em Jeremias. Ele não tem prazer. O prazer que Deus tem é em Salmo. Aí ele diz: eu tenho prazer na morte do justo, eu me alegro na morte do justo, porque o justo está comigo, então é um prazer. Eu não sei a sua condição, como eu falei, eu não sou Deus nem Espírito Santo, não tenho um raio-x de quem é santo e quem é profano. A palavra pregada nessa noite é para todos. E se você se encontra na condição de treva, eu te digo uma coisa: bote um fim nela em nome de Jesus e vem para a luz através da palavra. É a palavra que nos direciona, não é pregador, não é pastor, não é padre, não é sacerdote, não é ancião. É a palavra. Jesus é o verbo encarnado, Ele é a palavra. Então vem para a luz, meu irmão. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus e que as palmas louvem ao Senhor.